Como é importante a gente dar atenção para as pessoas. Infelizmente, a gente vê muita competição entre lideranças, entre pessoas que às vezes não faz o que tem que ser feito da maneira correta, faz mais ou menos, depois fica com ciúmes dos outros porque vê potencial. Sabendo que as almas é de Jesus, as pessoas são de Jesus, e o chamado, o dom também é de Jesus. Mas o que tem de gente carente, o que tem de gente com problema, o que tem de gente querendo ser ouvido, o que tem de gente querendo, João, uma carona para ir para a igreja, o que tem de gente que precisa ser buscado e levado para a igreja, o que tem de pessoas que não têm forças, para ir para os caminhos do Senhor, o que tem de homens e mulheres de Deus que têm os seus momentos de dificuldade, igual Elias. Elias, depois de zombar dos 400 profetas de Baal, no outro dia, o Elias ele estava depressivo, o Elias ele estava com medo por causa de Jezabel, o Elias ele estava desejando até mesmo a morte. Então, o único super-herói é Jesus Cristo. Ele sim é o forte e todo-poderoso. Nós, amados, nós somos seres humanos, somos limitados. No nome de Jesus podemos todas as coisas, mas humanamente falando, somos limitados. Então, tem dias que a gente precisa de um apoio, de um abraço, precisa ser ouvida. Quantas mulheres de Deus que fazem a obra do Senhor e que são sozinhas. E às vezes são mulheres que são sozinhas tendo companheiros. São mulheres que são sozinhas casadas. São mulheres que estão casadas e às vezes o marido não age como um sacerdote do lar. São mulheres que o homem nem do lar, nem ministerial, sabe? Não patrocina, não apoia, não incentiva o chamado da esposa, nem obedece o próprio chamado e nem cuida dos lares. Amado, o que tem de mulheres que está sobrecarregada, com um fardo pesado. Então, e às vezes tem pessoas dentro de casa que poderiam ajudar, auxiliar, apoiar, e pelo contrário, estão fazendo com que esse fardo fique mais pesado ainda. Então, você que tem entendimento a respeito disso, e Deus colocou alguém no seu caminho para você cuidar, cuide sim, cuide com amor, dê valor às almas, amado, porque é sobre pessoas, é tudo sobre pessoas. É lógico que a gente pode ter o melhor da terra, sim. A Bíblia fala que se crermos, nós viveremos o melhor da terra. Por que não ter o melhor carro, a melhor casa, as melhores vestes, melhores alimentação? Por que não? Podemos ter sim, mas ter um coração amoroso, ter um coração voltado para a obra, ter um coração que cuida das almas, ter sabedoria. Não estou falando de relacionamento abusivo, porque não é só na vida íntima, na vida conjugal que existe relacionamento abusivo, Olá, Francisca, boa noite, amada, paz do Senhor. Mas existe também numa amizade. Às vezes você tem um amigo que só te suga, Às vezes você tem alguém que só te procura na hora da prova. Aí não dá, amado? Não dá, porque aí a pessoa está te usando. Tem uma live minha. Vocês têm uma live? Ou é só um vídeo curto, um short, que tá nas minhas redes sociais? No YouTube eu tenho certeza que tá. Geralmente tudo que eu ponho no YouTube, põe aqui, de shorts, vídeos curtos. O que fala, não seja lixeira emocional. Porque estou falando de pessoas, porque às vezes tem gente que só usa a gente, mano? Mas tem pessoas não, tem pessoas que vale a pena cuidar. Então cuide de pessoas, ame pessoas, valorize pessoas. Faça isso por Jesus. Faça isso por Jesus, tá bom, amado? Cuide das almas. Quando Jesus, ele ressuscita e ele vai até Pedro, ele fala assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas.
As ovelhas é de Cristo, amado. Tem gente que fala assim, né? É meu. As ovelhas é de Cristo, amado. Nós somos de Cristo. A liderança é de Cristo. E nós temos que cuidar de todos com amor. Eu lembro que a minha pastora, Deus já levou ela na igreja quando nasci para Cristo, ela tirava a cada 6 meses, de 6 em 6 meses, ela tirava 15 dias, olha só, Leonildes, ela tirava 15 dias e ia para uma chácara. Durante esse tempo ela não recebia visita, né, de membros, sim, de pessoas, ela só recebia, era só um momento de que ela tinha assim para renovar as forças, para meditar, para orar mais, para ter um momento com ela mesmo e Deus, né? Então assim, o esposo dela, muito sábio, levava ela para um sítio, ficava lá, ela não falava que ia ficar um tempo fora, ficava 15 dias. Porque, amado, precisa, a gente precisa de apoio, a gente precisa de cuidado, a gente precisa cuidar um dos outros, né, amado? A gente precisa disso. E ela fazia esse processo de renovação das forças a cada 6 meses. É necessário. É necessário, amado, porque o único super-herói é o Senhor Jesus. Às vezes vamos achar que as nossas forças acabou, que não tem mais, que chegou ao fim, que o nosso estamos no limite do limite, mas o Senhor ele vai e fala não, a jornada ainda é longa, porque é Ele que nos chama, é Ele que nos capacita. Tá bom, glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17. Isso mesmo. Nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre a história de Elias. Isso. Glória a Deus, é isso mesmo, amada. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus, só o Senhor é Deus. Então, mas assim, eu lembro que uma vez eu falei para a missionária, eu esqueci o nome dela, patrocinei durante muito tempo a obra de Deus na vida dela. E eu lembro que eu falei, amada, você precisa de um tempo, porque ela estava bem acima do peso, e ela estava tendo vários problemas de saúde, e ela tinha muita agenda, mas ela não estava bem de saúde. Eu falei, amada, você precisa de um tempo. Você precisa cuidar de você. Aí ela, não, irmã, não, eu não posso parar, que não sei o que, a obra precisa de mim, eu não posso parar. Irmãos, a gente tem que ter sabedoria. Entendeu? A gente tem que ter sabedoria, porque senão a gente se desgasta demais, aí faz as coisas mais ou menos, não cuida dos de casa, não se reveste, né? Não cuida da gente, não cuida de receber as promessas que Deus tem para as nossas vidas, e a gente acaba atrapalhando nós mesmos. Então é necessário vigilância e sabedoria. Eu lembro que eu sempre orando pelas pessoas na madrugada, fazendo campanha, e Deus entregando as vitórias para o povo, viu, amado? Para a glória de Deus, muita gente recebeu muitas vitórias, né, pela misericórdia de Deus através da vida, porque a palavra do Senhor fala que a oração tem muito em seus efeitos, né? O dom de intercessão, a gente ora no nome de Jesus, é Ele que faz a obra, mas usa os vasos para orar. E muitas pessoas recebendo muitos milagres, para a glória de Deus. Aí, eu lembro que o Senhor, Deus falou através de um homem de Deus, falou assim, olha, tem algo que era para você já ter recebido, e você ainda não recebeu. Deus quer que você busque mais. Eu falei, nossa, Jesus, mas como assim, mais como? Aí até a Joelma falou assim, olha, irmã, aí ela me deu a ideia do jejum de 21 dias, eu tinha feito jejum estava sempre fazendo jejum de 7, de 3 dias, e ela falou assim, faz jejum de 21 dias, tal, contou um testemunho, aí Deus testificou na palavra e fiz.
jejum de 21 dias pela minha vida. E antes disso, após a Joelma falar, Deus usou o presbítero Fernando. Ele falou assim: tem gente que ora por todo mundo, mas não ora por você. Que negócio que é esse de você ficar orando para todo mundo e não ora por você? Irmãos, quando a gente ora pelos outros, vem luta pra gente. Então, assim, a gente tem que tirar um período, fazer campanha pelas nossas vidas, renovo espiritual e para receber nossas vitórias. Por exemplo, fazer campanha, se a pessoa quer casar, pela vida sentimental, para saber a direção de Deus, né? Quando agir, quando não agir, se Deus tem casamento, se não tem. Precisa orar pela sua vida financeira, orar pela vida material, para ter mais qualidade de vida. É preciso, amados. Senão a gente ora por todo mundo e as nossas bênçãos ficam paradas. Então não é só questão de orar, orar, campanha. Falou isso para sua tia? Amada, a gente precisa. E olha, João, e eu quando eu fiz a campanha 21 dias, para a glória de Deus, meu nome estava no SPC Serasa. Deus foi me dando estratégica assim, ó. Pronto, meu nome já está limpo, para a glória do Senhor. Fiz a campanha. Aí depois o Senhor mandou fazer de novo. E eu fui fazendo e fazendo, né, campanha assim, olha, mas o que pessoas me perseguindo, situações e tal, e eu colocando diante de Deus, e eu vi assim que muitas coisas que estavam paradas na minha vida começou-se a chegar. Então, é preciso a gente ter um tempo para nós. Senão, amado, você recebe. Aí fica aquela coisa assim, se você não vigiar. Você ora para todo mundo recebe. Aí você não ora para você, não porque tem impedimento. Tá? Porque tem impedimento. Você vai lá em Daniel 10, que Daniel ele está fazendo a campanha de 21 dias, né? E o anjo ele vai dizer: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você orou, o Senhor liberou a bênção. Mas o príncipe da Pérsia, se eu não me engano, as potestades, né? Estava impedindo de sua bênção de chegar, né? E o Senhor enviou Miguel, um príncipe, hierarquia de anjo, dos líderes, enviou Miguel para vencer o príncipe das trevas, né, falar dessa forma, para a vitória de Daniel ser entregue a Daniel. Então, amados, eu e você precisamos estar orando por nós, porque tem bênção para nossas vidas que precisa ser chegada para a gente testemunhar também. Porque todos veem Deus nas nossas vidas. As pessoas pedem oração, Deus faz, né? As pessoas prosperam, as pessoas evoluem e tal. E nós, como é que ficamos? Então, Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua glória. Eu quero mais resultado, Senhor, entendeu? Eu quero, irmãos, não tem problema nenhum, de um servo de Deus andar muito bem vestido, andar muito bem de veículo, morar bem. Se crer, eles verão a glória de Deus. A gente tem que crer e pagar preço. Pagar preço por nós também, pelas nossas bênçãos. E cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos. Às vezes a gente passa horas aconselhando, dando tempo para todo mundo, né? Não passa 10 minutos brincando com o filho, brincando com o neto, brincando com alguém assim que às vezes queria tanto 10 minutos com a gente. Tem que ter sabedoria. É necessário. Porque quando a crise vem, amado, quando o inimigo vem com crise para nos derrubar, amado, se a gente não buscar renovo, fica difícil de se levantar. Vamos lá para a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco na palavra da revelação, da entendimento, da interpretação, em nome de Jesus. Irmão, nós já temos, a palavra do Senhor vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades, né? Então, assim, nós já temos a nossa guerra espiritual, que o inimigo luta contra a gente. Temos a nossa guerra mental, né? Que aí, por exemplo, nós somos corpo, alma e espírito. Aí o corpo, tipo, vai dançar forró. Aí o espírito fala assim, não, você não vai não, porque tem coisa ali que não te serve, né? Aí fica aquela coisa assim, né? Aquela guerra mental, né? E a alma, ela tende para as coisas
da carne. E você fica aquela guerra espiritual e carnal. Você fica lutando contra você mesmo, né? E aí tem a luta espiritual, né, Zezé? E aí, por isso que aí vem pessoas, irmãos, crentes, pastores, obreiros, liderança, querendo derrubar outra liderança. Irmão, é muita falta de sabedoria, né? Basta cada dia sua luta, mano. A gente já tem muita luta. Imagina eu deixar, né, de focar na minha melhoria, no meu crescimento, no meu aprendizado, para eu focar, deixa eu ver o que a Joelma está fazendo de bom para eu atrapalhar a Joelma. Não. O Senhor está usando a Joelma, continua usando, abençoa ela, em nome de Jesus, abençoa, prospera, dá vitória. Usa ela mesmo, Pai, porque foi o Senhor que chamou, o dom é do Senhor, as almas é do Senhor, pertence a Ti. Abençoe, dá sabedoria. Em nome de Jesus, eu repreendo toda inveja em mim, em nome de Jesus, e abençoa ela. Em nome de Jesus, e ajuda, Senhor, levanta pessoas para que, juntamente com ela, faça a obra do Senhor. Agora não, eu deixo o meu parado e vou focar no dos outros. Não, é muita falta de sabedoria. Vamos lá para a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. 1 Reis 18, a partir de 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse a ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Mas, assim, Acabe ele já estava incomodado ali com Elias. E nós, como servos de Deus, muita gente não, não gosta da gente, não. Tipo assim, Acabe ele veio, tu é perturbador? Não, ele não era perturbador, ele não gosta. É que às vezes as pessoas estão numa vida de erro e não querem mudança, né? E quando encontram um profeta, eles que afrontam o profeta, né? Por causa da vida errônea que eles não querem conserto, querem que as coisas sejam do jeito dele. Mas vamos continuar a palavra de Deus. Agora, pois, manda reunisse-me a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que 850. Agora encontrei. Nossa, eu sempre a pessoa falava, era 850 profetas. Eu falei, agora, e eu ficava, mas aonde? Aqui, olha aqui, ó. Olha como são detalhes importantíssimos na palavra de Deus, ó. Deixa eu ver aqui. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também 450 profetas de Baal, 450 de Baal, e 400 profetas de Acera. Então, 450 com mais 400, 850 profetas. Boa noite, a paz do Senhor. Amém, amada. A paz, seja bem-vinda, serva de Deus. Deus abençoe grandemente sua vida. Em nome de Jesus. De Acera, que comem da mesa de Jezabel. Olha só, ela tinha 850 profetas, hein, mano? Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cochireis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros e o dividiram dividiam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloque fogo, e eu prepararei outro bezerro e porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invoquei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que os deuses que responder por meio de fogo, ele será Deus. Tinha que fazer ali conforme o Elias ordenou, né? E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque
sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhas fogos. Deus com D minúsculo, viu, Amado? Quando está falando dos profetas de Baal. E tomaram o bezerro que ele dá. Não, Mateus. Sim. E tomaram o bezerro que lhe dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã. Olha só, os profetas de Baal aqui, os 400, né? Desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava dele e dizia: Clamai em alta voz. Olha só, mano, olha aqui. Ó. Você vai ver que os profetas de Baal clamaram, né? E ele não estava tendo resultado. O Elias aqui, ele estava com a fé tão exaltada, né? Que ele vai zombar dos profetas de Baal. Olha como que é a vida do crente, amado, daquele que serve a Deus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de super-herói. Porque existe, né? A Bíblia fala que existe o dia mal. E Elias aqui, ele está no auge, né? Está no auge da fé, ó. Clamai a ele em alta vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando ou que tenha algumas coisas a fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. O Elias, ele zombando dos profetas. E eles clamavam em alta vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Ele mesmo se cortando ali, e até o momento nada do Deus dele responder, né? E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegai a ele. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das 12 tribos. Olha só, irmãos. Olha o segredo aqui, né? Elias, ele tinha unção e tinha conhecimento. Você vai ver que 12 pedras, mais referente às 12 tribos dos filhos de Jacó. Então, tudo, você vai ver Josué 6, você vai ver a respeito da questão da organização para as coisas serem bem-sucedidas. Filho de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Está dizendo como que era aqui o sacrifício que Elias ia fazer. E disse, estava fazendo já, né? E enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: Fazei a segunda vez, e o fizeram a segunda vez. Ele estava com o nível de fé tão elevado, mas pedindo ali para colocar água, e olha que ele tinha que ser manifesto por fogo, hein? Disse ainda: Fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar até o rego, ele encheu de água. E sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Olha só, amado, quando Deus está no controle, e quando a pessoa está com, né, Deus está no controle, o nível de fé elevado, né? Ó Senhor Deus, você vai ver que é uma oração curta. Você vai ver que é uma oração curta e objetiva. Ele vai dizer assim: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Ô glória, manifesta, né, que eu sou o teu servo. A gente precisa pedir que Deus manifeste, né,
Obrigado, Joelma, Deus abençoe pelos presentes, amado. Carla, obrigado também. Que a gente precisa que seja manifesto nas nossas vidas, amado, a glória de Deus, seja qual área você precise, né? Se é a vida financeira, né, material, sentimental, ou na vida familiar, precisa de resultado, né? Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o teu coração. Pronto, esta foi a oração de Elias. Aí olha só o que Deus fez. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda também a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tá vendo, amado? Oração simples, curta e objetiva. Ele zombou dos profetas, ele pediu para que 3 vezes fosse colocado água, né? Ele acreditava que Deus era com ele e que ia ser manifesta a glória do Senhor. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu, comeu e bebeu. Mas Elias subiu ao cume do monte do Carmelo e se inclinou na terra e pôs teu rosto entre os seus joelhos. Glória a Deus. Até vamos dar uma pausinha aqui, amado. O profeta, ele estava aqui no nível de fé onde ele até brincou, né? Zombou com os profetas de Baal. E logo em seguida ele fez uma breve oração. O Senhor manifestou ali com fogo, conforme ele tinha delegado que o Deus que aparecesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E Deus manifestou a glória dele. Só que depois de tudo isso aqui, aí Jezabel, né, a mulher de Acabe, fica sabendo da situação e ameaça Elias de morte. O homem enfrentou 850 profetas, amados. E agora ele ficou com medo de uma mulher, se bem que não era mulher qualquer, né? Como já vi pregador falar que a mulher era doida, né? Era corajosa, né, mano? Não era uma qualquer, né? Mas mesmo assim. Quer dizer, amados, é comum um esgotamento, sabia? Por exemplo, você tá indo muito bem e tal, aí depois vem aquele cansaço, aquele esgotamento, que por isso que a gente não pode... Oi, Cássia, paz amada, seja bem-vinda. Que não pode bancar o super crente, o super herói, porque vem esse momento, igual eu citei que minha pastora, ela ia para o sítio, ficava lá 15 dias, ficava orando, se revestindo do poder de Deus, orando pela vida dela e tal, e quando ela voltava com mais unção ainda, aí voltava descansada, porque às vezes, amado, o que acontece? A pessoa está cansado, né? A pessoa às vezes está até vazio. Eu lembro que tem uma colega minha que ela faz live, e um dia o senhor falou assim, vai na live de tal pessoa que ela está vazia. Aí na hora que eu entrei na live, ela, amada, glória a Deus que você está aqui, traz a palavra. Porque tem dias, amado, que você pega essa Bíblia aqui e você folha para lá e folha para cá e você fala, meu Deus, eu vou pregar o que hoje? Não é por falta de conteúdo, não. Às vezes porque o mistério não está com você e você tem que reconhecer, né? E tá tudo bem. Só que às vezes, por que às vezes muita gente fere e mata almas? Por quê? Porque, amado, porque às vezes a pessoa quer, tipo assim, vamos supor, eu tenho uma igreja, por mais que eu seja, né, tenha conhecimento, mas vai chegar um dia que Deus vai dizer, olha, Selma, hoje, né, Deus nem vai falar nada. Tipo, você fala, e eu vou pregar sobre o quê? Reis, Jó, né, a volta de Jesus. Aí você pensa, não vem nada na sua mente. Aí Deus vai, né, mostra a serva de Deus aí e fala assim, o mistério está com ela. Aí ela vai e prega de forma simples, clara e objetiva, e aí a glória do Senhor desce, uma unção tremenda. Por quê?
porque o mistério estava com ela. E o homem e a mulher de Deus, que é humilde, né, vai dizer assim, hoje, né, não é porque eu tenho faculdade de A, de B e de C que eu tenho que estar sempre à frente, não. Às vezes Deus vai usar o menor da casa e a glória do Senhor vai ser manifestada e de forma grandiosa. E a gente tem que dizer o quê? Tá tudo bem. Tem um pregador que é Isaías alguma coisa, eu não lembro o nome dele. Ele prega muito bem. E ele falando da igreja que ele falou assim, mas tem dias que Deus não vai fazer através da sua vida. Tem dias que Deus, você vai jejuar, você vai orar, você vai estudar a palavra, você vai preparar esboço, vai fazer tudo. E quando você chegar no altar, não vai sair nada. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus, ele quer que você use que dê a oportunidade para outra pessoa e Deus vai usar essa pessoa de forma grandiosa e está tudo bem. Né? Então ele explica que tem dias que Deus não vai usar a gente. Né? Por quê? Para a gente também não se achar. Né? Vamos voltar para o Elias aqui, tá, amados do Senhor? Vamos lá. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito como totalmente matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim se faça os deuses e outro tanto no decreto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a um deles. Então Acabe contou para Jezabel o que Elias tinha feito e a Jezabel manda um mensageiro dizendo que no dia seguinte Elias vai estar igual os 850 profetas, morto também, né? O que vendo, ele se levantou para escapar com vida, se foi achegando a Beceba, que é de Judá. Deixou ali o seu servo, que era Geazio, né? Servo dele. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Tá vendo, amado? Pediu a morte. Quantas pessoas, amado? Quantos servos de Deus que não já pediu? Ai, Senhor, eu estou cansado. Me leva. Usa outra pessoa. Elias, ele estava desejando a morte. Quantas pessoas? Quantos nós que já desejamos? Deus, não aguento mais não, né? Me leva, né? Quantas pessoas já desejou? E às vezes Deus fala assim, não, isso aí é só uma lapidaçãozinha, grande a obra ainda, né? Vamos lá. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Disse, já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo, olha só, amada, às vezes você pensa que está sozinho, né? Que não aguenta mais, que chegou ao fim, igual ele pediu aqui a morte, aí Deus vai enviar um anjo. Aqui, ó. Chegou um anjo e tocou-lhe e disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu. Deus enviou a providência para renovar as forças dele ali, e Deus, né, para ele era o fim, mas Deus levanta, come e anda, né? Ó, comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Ele estava desanimado, a madre estava com medo de Jezabel, ele estava desanimado. Para ele, né, era o suficiente ficar ali. E o anjo do Senhor, na verdade ele queria mesmo era que o Senhor desse um fim, né, naquele momento ali. E o anjo do Senhor tomou segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo ainda o caminho. Então, é necessário, né, obedecer ao Senhor, é necessário estar buscando renovo, é necessário a gente ter apoio, amado, porque vem dias assim, vem dias igual a esse a qual Elias, ele mesmo tendo já vencido 850 profetas, no outro dia ele desejava a morte, amado.
do esgotamento, né? Esgotamento espiritual. Né? Então, amados, por isso que é preciso a gente cuidar de nós também. Por isso que é preciso, para depois não chegar a esse ponto. Aí o que acontece? Chega um momento desse, de esgotamento, de cansaço, de luta, aí você vê as coisas acontecer na vida dos outros, na sua vida não. Aí você fala assim, Deus, que negócio que é esse? Eu oro por tal pessoa, o Senhor manifesta a glória, o Senhor abençoa, e por que a minha vida está assim? Talvez você não esteja orando pela sua vida, talvez você não esteja fazendo campanha pela sua vida, porque o que tem de gente, amado, que não paga preço, né? O que tem de gente que não ora na madrugada, né, por si mesmo, nem por ninguém, o que tem de gente que não jejuma e não precisa fazer campanha pela sua própria vida, precisa. E é importantíssimo, porque existe uma guerra espiritual. E vou dizer uma coisa para você, eita lugarzinho pesado esse estado de Sergipe, espiritualmente falando, meu Deus do céu, tem muita luta, né? Tem um pezinho espiritual, amado. Então é necessário estar, sabe, fazendo campanha para que as bênçãos do Senhor venham se achegar na sua vida. Depois que Deus usou a serva dele, porque orava por mim e orava pelas pessoas. E às vezes eu fazia campanha pela vida das pessoas. Eu também estava fazendo campanha pela minha vida. Só que estava fazendo de 3 dias, de 7 dias. O Senhor fala, não, é necessário de 21 dias. Então tenho feito constantemente para receber as minhas vitórias. Então faça por você, amado, para que você venha receber também as suas vitórias. Às vezes a pessoa fala assim, irmã, não vou jejuar, porque passa mal. Irmão, passa mesmo, vem um mal-estar mesmo, né? Passa mesmo, tem as lutinhas sim. Então, é normal, faz parte, é um preço a se pagar. Então, cuide de você, cuide do seu ministério, cuide do seu chamado, cuide sim, né? Quando você está cuidando dos outros, você está cuidando do seu ministério, cuidando do seu chamado, mas é preciso você cuidar de você, cuidar da sua casa. Sabe por quê? Mas o inimigo ele se levanta. Você viu que ele ficou mal frustrado aqui. Mas ele não parou aqui não. O Senhor vai, e após alimentar ele, que ele vai andar, e aí o alimento dura, se eu não me engano, 40 dias, ele vai andar 40 dias e 40 noites ainda, com a força daquele alimento, e vai continuar a obra do Senhor. E depois Deus vai usar ele para levantar outra pessoa para continuar o chamado dele. Mas é necessário, amado. É necessário a gente estar se revestindo do poder de Deus para receber a nossa história. Amado, porque infelizmente o inimigo, ele se levanta. E às vezes, vamos supor, às vezes você ia comprar um carro, e aí você ia comprar aquele carro e não deu certo. Mas aí você começou uma campanha pela vida de alguém, né? Você começou uma campanha pela vida de alguém, pela vida de outra pessoa, e você não tem orado para ser manifesto na sua vida as bênçãos do Senhor. Aí vem o quê? As lutas, né, Cassinha? Aí vem as lutas, mano. Então é preciso, porque o que acontece? Vamos supor, tem a serva de Deus aqui que gosta de ganhar almas, que está sempre levando pessoas no seu veículo para a igreja, certo? Você acha que o inimigo fica contente por ela ter carro e que ela prospere e que ela tenha mais carros, que ela tenha carro maior, né? Tipo carro de 7 lugares ou até mesmo uma van, coisas assim do tipo, ou lá com a paz amada? Não, o inimigo ele não fica contente, ele vai lutar contra, né, a ferramenta, uma das ferramentas que Deus deu para ela, para impedir, ele vai tentar, para impedir, para que ela não ganhe almas, para que o reino de Deus não cresça, para que ela venha dizer assim, não, eu estou indo para a igreja e estou tendo luta, não quer saber, não vou mais carona, não vou ajudar mais ninguém, porque não compensa, entendeu? Porque esse é o foco. Por isso que a gente tem que fazer oração por nós, para estar sendo revestido do poder de Deus, para que as bênçãos do Senhor cheguem até nós, para que a gente se sinta recompensado, sim, amados, entendeu? Não é porque a gente serve a Deus que a gente tem que ficar
só passando por prova, não. Senão a gente fica igual a Elias, deseja, ai Senhor, não sou melhor do que meus pais, né? Aí deseja a morte, né? E sendo que ainda tem um chamado ainda muito longo. Então, amados, Deus, irmãos, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa nesta caminhada com Cristo. Quando Deus permite alguém falar algo pra gente, testemunhar ou pregar, Deus está falando com alguém. Tá? A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela tem direcionamento certo. E ela vai surtir efeito na vida de alguém e alguém precisa ouvir. Tem gente que não obedece, amado. Outro dia Deus, né, mandou falar para um servo dele, falei, ó, fala para essa pessoa, por exemplo, malhar. E eu falei, olha, Deus manda dizer que é para o senhor malhar. Ai, os médicos já mandou, tal, mas eu não estou indo. Aí depois a pessoa vai e acontece algumas coisas complicadas, porque se Deus já está mandando, porque Deus já está dando livramento. Aí a pessoa vai questionar, mas Deus, eu não sou tua serva, teu servo, por que o senhor permitiu isso? Aí Deus dizendo, não permiti não, mandei você pagar, você malhou, mandei você fazer campanha para você receber suas bênçãos, não foi? Né? Assim, não importa se é bênção material, se é na área sentimental, na área ministerial, não importa, irmão, faça campanha. Entendeu? Faça a campanha, né? Inclusive, ela precisa voltar a fazer campanha aqui, né? Pelo menos de 3 dias de jejum e oração, tá, amados? Para que as bênçãos do Senhor nos acompanhem mesmo, né? Eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero que a glória do Senhor seja manifestada, porque Deus, ele tem o melhor para nós. Ele tem. Aí você vai orar para todo mundo ser abençoado e você vai viver na prova a vida toda? Não dá, né? Amém, amados do Senhor? Então nós temos que buscar, vai lá para Efésios, revestir da armadura de Deus.